Boa noite, povo de Deus. Boa noite, catequistas. Então sejam bem-vindos, ao nosso workshop da catequese. E eu sou Juvenal, seminarista desta diocese. Sou da cidade de Piripiri, da paróquia Nossa Senhora dos Remédios. E nós estamos nessa escola de catequese, muito boa por sinal, e nesse workshop vamos dar algumas pinceladas daquilo que foi falado durante esse dia, Então queremos chamar para o meio do nosso encontro o Padre Marcos Depisoli, da Diocese de Jacarezinho, vai fazer 12 anos de padre, filho de José e Maria, mestrado em Teologia Pastoral, foi pároco, reitor do seminário, é membro da comissão que trabalhou na formulação do documento 107. Acolhemos ele mais uma vez. Padre, fique à vontade, muito à vontade, e a gente também pode ficar muito à vontade nesse momento. Pois bem, o nosso workshop vai funcionar da seguinte maneira: temos o nosso convidado, o Padre Marcos, e vai ser dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, o Padre vai falar sobre a sua vocação, um pouco da sua vida, como começou a sua caminhada na igreja e como ele houve esse despertar para a vocação sacerdotal. O segundo bloco vai falar um pouco da catequese no Brasil, na igreja, como funciona, o que está acontecendo, um pouco sobre a catequese. E por fim, ele vai nos falar sobre os anseios, o que é que ele vê para a igreja futuramente, o que é que ele espera de nós catequistas que estamos participando desse encontro, de nós futuramente, o que é que ele espera, o que é que ele anseia, como ele vê a igreja futuramente. Depois ele terá 10 minutos para falar de cada tema desse, cada bloco, e depois de cada explicação, cada tema que ele falar, teremos uma pergunta para cada divisão dessa. Temos 3 divisões aqui, E cada vai ter direito a uma pergunta. Escolhe uma pessoa que fará a pergunta de acordo com o tema que foi falado. Tá certo? Ok? Todo mundo entendeu? Então, para iniciar, o Padre vai falar da sua vida, da sua vocação, e seu encontro com Cristo, como funcionou. Boa noite, Padre. Boa noite, Neto. Boa noite a todos, catequistas, seminaristas aqui presentes. Então, durante o dia hoje já mencionei algumas coisas a respeito da minha vida, da minha caminhada na igreja, mas retomo aqui alguns marcos dessa história. Então, um deles é o meu nascimento que aconteceu no dia 11 de julho de 1978, um dia de São Bento, com a camisa com a medalhinha de São Bento. Eu sou o segundo filho de José e Maria, como já foi acabado de mencionar aqui. Tem um irmão mais velho que se chama Otoniel, é o nome do primeiro juiz do povo de Deus. Se formos pegar na história de Israel, no livro dos Juízes, nós vamos encontrar lá Otoniel, o primeiro dos juízes que o povo teve quando se organizou em tribos. Daí depois sou eu, daí minha irmã, que se chama Maria Olívia, depois meu irmão mais novo, que se chama Inocêncio, em homenagem àquele santo que eu já mencionei também durante o dia, cujas relíquias estão na igreja de Tomazina, Santuário de Santo Inocêncio, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então o nome dele é Inocêncio. Nós somos então 4, nós 4
assim como meu pai e minha mãe, que foram líderes de comunidade, sempre participando da igreja, nós 4 também, desde criança, estivemos sempre envolvidos com as coisas da igreja. Moramos sempre, até a minha adolescência, em comunidades rurais. Então, minha primeira comunhão, minha preparação para a crisma, foi toda feita na Capela Santo Antônio, de um bairro chamado Justinada. Então, morava muita gente com o sobrenome Justino nesse bairro, aí então o bairro era conhecido como Justinada, o lugar dos Justinos. E aí, lá então fiz toda a minha catequese. Um detalhe interessante, agora há poucos dias, dia 13 de maio, eu assisti o matrimônio de Rafaela e Júnior. A Rafaela é filha do meu primeiro catequista nessa comunidade, do Wilson. Foi um casamento muito lindo. No final do casamento, o Wilson deu uma palavra de gratidão muito bonita, né, à comunidade, à nossa história. Então, amanhã vamos tocar um pouco nesse assunto também, a beleza de você fazer esse caminho na comunidade. E lá nessa igreja, nessa comunidade de Santo Antônio da Justinada, eu me lembro, uma escolinha que tinha ao lado, igreja, o salão comunitário, a escola, ficava tudo ali. E aí então, nessa escolinha, a professora Andrelina, o nome dela, eu estava no 2º ano do primário, dizia-se assim naquela época. Aí eu me lembro a primeira vez assim que eu tenho lembrança, consciência que nós fomos bem provocados a respeito da nossa vocação. Claro que antes disso a gente já escutava dentro de casa, assim, né, algum parente, não sei, um amigo falava assim: esse aqui tem jeito para ser professor, esse aqui vai ser padre, etc. Mas foi lá no 2º ano, então eu ia fazer 7 anos de idade, naquele período 7 indo para 8, que eu me lembro que a Andrelina colocou no quadro a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Aí até brinco, às vezes não cresci tanto, né, mas na época eu me lembro que eu já pensei, aquele ali foi a primeira vez que eu lembro de eu ter assim, sido provocado para dar uma resposta a respeito da minha vocação, e pensei, acho que eu quero ser padre. Eu nunca fui coroinha, sempre de dentro da igreja, assim, eu gostava de fazer leitura na igreja, desde muito pequeno. Acho que aprendi a ler ali 7, 8 anos de idade, já fazia. Quando a responsabilidade era das crianças, eu gostava disso. Mas nunca fui coroinha, assim, nunca tive esse ofício mais de dentro ali da sacristia. Mas nesse dia, me lembro, pensei, quero ser padre. Embora naquela ocasião eu tenha colocado que eu queria ser professor, porque fiquei um pouco envergonhado, mas de dizer, não sei porquê, que eu queria ser padre, mas foi ali que eu tenho a primeira lembrança. E aí aqui eu partilho com vocês também, depois agora não faz muito tempo, eu escutei um psicólogo bastante renomado no Brasil, inclusive ele é padre, chamado Edênio Vale. E aí ele mostrou para nós que existe uma pesquisa científica que diz que a maior parte das pessoas são na idade adulta o que quiseram ser enquanto crianças, ali até 7, 8 anos de idade. E aí um conselho bem especial a nós, catequistas, seminaristas, etc., que podemos ser sim promotores vocacionais, que a gente possa ficar atento a isso, levar também esses questionamentos para dentro dos nossos encontros, na nossa caminhada, despertar vocacionalmente aqueles que caminham conosco. E aí então, se as crianças, pode ser que esse desejo ali pela adolescência ele fique um pouco adormecido, mas se tiverem as condições, se forem dadas as condições para que desenvolvam aquela vocação, diz essa pesquisa científica que isso acontece. Então a maioria das pessoas acabam sendo na idade adulta o que quiseram ser enquanto crianças. Portanto, é bom sim a gente dar atenção ao que as crianças dizem que querem ser quando crescer. Aí eu sempre participei da igreja, da comunidade, nunca me afastei, desde criança, sempre integrado ali, participando, né, direitinho, e isso me dava sempre muito gosto. Aí com 15 anos eu fiz o estágio para entrar no seminário, em Jacarezinho. Aí eu tinha feito já 16, entrei, fiz o ensino médio, depois a filosofia, depois a teologia. Vale também mencionar, eu fui catequista antes de entrar no seminário, depois, durante o meu tempo de seminarista, eu também fiz a experiência de ser catequista durante a minha pastoral. Hoje eu incentivo muito isso, que os seminaristas, quando eu fui professor de catequética no seminário também, era uma parte da disciplina, o seminarista fazia a experiência de ser catequista lá na paróquia, onde fazia pastoral, acompanhando um catequista.
porque isso parece não muda muito o olhar da gente como padre, depois para poder desenvolver todo um trabalho de formação, uma caminhada junto com os catequistas das nossas comunidades. E aí então, quando fiquei diácono, depois como padre na paróquia, sempre ligado a essas questões, e aí depois fiz o meu estudo de mestrado também com um olhar para a catequese, como já mencionei hoje de manhã também, foi o meu tema, catequese e a pessoa com deficiência. E aí voltando para Jacarezinho, tive lá o meu tempo de assessoria na diocese, e hoje, depois de amanhã, fará 2 anos que eu estou trabalhando lá em Brasília, na assessoria nacional da catequese. Então, sobre minha vida pessoal, com a minha família, minha vida nesses lugares por onde eu passei, eu tenho histórias lindas para contar. Então, vai fazer 12 anos, então faz 12 anos, praticamente 12, dia 7 de agosto agora, que eu fui ordenado padre. Aí aquela questão assim, a gente nunca consegue assim, imaginar ou intuir, sei lá, qual a palavra aqui, o que vai acontecer com a gente depois. Acho que essa é uma coisa interessante na vida consagrada. Então, você diz sim, vai caminhando, a igreja diz sim para você, ordena, e aí então, aí você tem que se colocar à disposição. Acho que uma frase que já me marcou muito nos inícios, não sei, nos 10 primeiros dias do seminário menor, foi uma frase que uma professora de português, chamada Janete, ela colocou no quadro para nós e pediu que fizéssemos uma redação. E a frase é de Santa Teresinha do Menino Jesus, e diz assim: devo florescer onde Deus me plantar. Devo florescer onde Deus me plantar. E aí então todo mundo escreveu a redação, depois ela fez uma reflexão muito linda com a gente. Era o momento em que o padre formador distribuía os seminaristas nos setores de trabalho lá no seminário. Éramos 80 seminaristas e a casa era muito grande, tinha diversos serviços, seja lá na roça, no pomar, no jardim, na cozinha, na capela, na secretaria, na biblioteca, para limpar os banheiros e assim por diante. E então ela utilizou essa frase de Santa Teresinha para ajudar a gente a entender que não importa o setor de trabalho que nós fôssemos designados para desempenhar, nós podíamos fazer florescer. Então, minha experiência até agora vai mais ou menos nessa direção. Ou seja, na paróquia, seja no tempo que eu fiquei lá nos estudos em São Paulo, seminário, ou seja, nesse momento agora, eu acredito bem nisso. Onde Deus nos chama, Ele vai oferecendo, dando oportunidade, dando a graça para a gente poder responder ao chamado. Se Ele chama, Ele dá a graça. E aí um versículo que me acompanha desde o meu 2º ano de teologia, quando nós fazíamos o estudo das cartas paulinas, e nesse exato momento, lá no 2º ano, eu estudava a carta aos Filipenses, e me chamou muita atenção, e eu escolhi como lema da minha ordenação sacerdotal, assim, da minha vida, na verdade. Eu estava no 2º ano de teologia, então caminhando em direção a esse desejo de ser padre, e aí já identifiquei esse versículo como sendo o versículo no qual eu olharia como que olhando num espelho. Então 2:5, Filipenses 2:5. Creio que até vocês anotaram nos seus cadernos de manhã, e ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Então é um versículo da Sagrada Escritura que a ele volto periodicamente, diariamente, para poder abrir meu coração sempre de novo para a graça de Deus e que Ele continue me conduzindo na minha vida, no meu ministério. Então, e tudo de modo muito simples, sabe? E de modo muito simples. Então, parece que esse é um segredo, uma chave, sabe? A simples, tentar olhar as coisas mais simples. Santa Teresinha também, ela tem muito essa mística. Então, você viver as coisas mais simples, mais ordinárias, de modo extraordinário. Então, desde você ajeitar ali, na sua casa as suas coisinhas, ajudar a sua mãe, então tira esse copo daqui, coloca ali, porque o lugar dele é ali, eu utilizei, então eu devolvo ele no lugar, ajeito minhas coisas, tiro esse papel que está aqui no chão, porque não é o lugar dele ficar aqui. Então, essas coisas mais simples do dia a dia. Então, o encontro com uma pessoa,
o desejo de saber quem é aquela pessoa, alguém que para na rua e pede alguma coisa para você. Então, antes de dar e se dispensar daquela pessoa, quem é você? Por que você está passando por essas necessidades? Então, é assim, sabe? Bem assim, de modo muito simples, com muita confiança na graça de Deus, que faz de nós todos irmãos, que a gente vai caminhando, fazendo do ordinário experiências extraordinárias na nossa vida. Acho que é mais ou menos isso. Já que vão fazer alguma pergunta, então estejam à vontade. Então abrimos agora para as perguntas. Vamos fazer um bloco de 3 perguntas e o padre responde as 3 perguntas. Daqui, quem gostaria de fazer perguntas sobre a vida do padre, a vocação, o que ele falou? Tem alguém já do... Alguém? Perpétua? A vida dele, a vocação dele, o que ele falou? Sim, padre. Você se sente uma pessoa assim idealizada, convicto, essa pessoa assim realmente atendendo esse chamado? Tudo bem, agradecemos a Perpétua aqui. Boa noite, padre. Sou Diana da Paróquia Nossa Senhora de Conceição, Pedro II. Eu gostaria de saber de você, por essas suas andanças, você já... Sul, Norte, Leste, Oeste, todos os locais você já passou. A catequese, por mais que seja pregado que ela é igual em todos os locais, mas qual é a total dimensão da diferença que você encontrou de região para região dentro do seu trabalho como catequista? Esse lado de cá, né? Bom, padre, o senhor já levou no Maria de Fátima, mas assim, questão da sua vocação. Como o senhor disse, desde o início eu já estava com essa dúvida, mas eu acho que, como você falou, sempre sua família foi da igreja, sempre todo mundo empenhado, mas desde criança o senhor tinha no coração já essa vontade de ser padre, ou teve um momento na sua vida que o senhor se sentiu chamado à vocação, ou se teve alguém que lhe ajudou, que lhe incentivou no início da sua vocação do discernimento, ou você leva já desde criança esse sentimento, essa vontade no coração? Eu acrescento mais. Teve um momento que o senhor viu que será ser isso mesmo, uma crise bem forte. Como superou, o que fez? Neto foi profundo agora também. Bom, muito bem. Então, talvez essas 3 questões, a da Diana deixo para o final, mas a da Socorro, da Maria de Fátima e do Neto, eu quero mais ou menos juntar todas elas. Então, sobre a questão da descoberta, discernimento vocacional, dentro desse contexto que eu já coloquei, de uma família bem assim, religiosa, bem participante da comunidade, e eu dentro desse contexto. Eu considero assim que esse marco dos 8 anos de idade, mais ou menos, da pergunta que me foi colocada e que me fez pensar, olha, posso ser padre, é um marco muito importante. Depois eu tive sim, assim, pensamentos que eu pudesse ser outra coisa, eu pudesse ter vocação para outras coisas e que não para padre. Por exemplo, pensei que eu pudesse ser veterinário. Eu tinha assim uma paixão imensa pelo cuidado com os animais, de modo especial. Então, vocês tinham que ver como que era lá em casa, por exemplo, o terreiro com galinhas, cuidados quase mais por mim. Então, assim, uma diversidade, eu trocava com esse, com aquele. Carneiros, tínhamos, cuidava dos porcos, etc. Então, assim, vaca e assim por diante. Eu convivia nesse ambiente e pensava, olha, eu acho que eu quero me especializar nisso. Então pensei que eu pudesse ser veterinário um dia. Depois pensei que eu pudesse ser professor também, como eu tinha respondido lá. Eu sempre gostei disso. No seminário menor, nossa, eu tinha assim um gosto imenso de estudar junto com os meus colegas e de, depois o que eu tinha aprendido, partilhar com eles. Então assim, falava, nossa, eu acho que eu tenho dom para ser professor também. E aí, em vista disso talvez, quando eu estava lá pelo primeiro ano de filosofia,
Passei pelos 3 anos de seminário menor, depois fui para a filosofia, sem muita crise. Bem, assim, certo na minha cabeça de que era isso mesmo. Depois que eu tinha escolhido que eu queria ir para o seminário e queria ser padre. Sem nenhum acontecimento extraordinário. Eu tinha um amigo, e até hoje ele não se decidiu, porque parece, eu lembro que eu era adolescente, aí um dia eu conversei com ele. Falei, mas você está esperando que um anjo apareça na tua frente e diga para você, vá para o seminário? Entende? Eu acredito que não vai ser desse jeito. Eu, adolescente, conversando com outro adolescente, e de fato, assim, parece que ele esperava isso, que acontecesse algo assim arrebatador. Então, vá, é isso mesmo, que eu tivesse uma certeza matemática que fosse isso mesmo. Comigo aconteceu um pouco diferente, eu fui nesse crescente, no dia a dia, nas coisas assim que ia me identificando, gostando de fazer e tal. Mas chegando lá no primeiro ano de filosofia, terminando o primeiro ano de filosofia, eu tive uma crise no momento do casamento do meu irmão. Então, ele ia se casar, eu lembro que eu fiquei uma semana nas férias, ele casou em janeiro, vai fazer 20 anos no ano que vem, 19 anos no ano que vem, e ele casou em janeiro, e eu fiquei uma semana de janeiro dormindo na casa que ele ia morar, cuidando lá da casa, que já tinha já os móveis, aquela coisa, e dormia lá toda noite, né, nessa semana. E aí foi um tempo, uma semana que me provocou uma crise interessante. Superei e continuei. No terceiro ano de filosofia, bem, assim, lembro até a data, em maio, aí então meus irmãos estavam indo para a faculdade, e aí me reacendeu aquela questão, acho que eu podia ser bem professor de literatura, gostava muito de letras e literatura. E aí fui, conversei com o meu reitor, que era uma pessoa assim muito séria, muito assim, firme. Fui lá e fiquei mais de hora o convencendo de que eu deveria sair do seminário. Então, porque eu precisava daquela outra experiência, etc. Eu queria fazer essa faculdade, queria. Então ele falou, tudo bem, pode ir. Liguei para meu pai, estava tudo certo. Aí aquela noite, de 10 para 11 de maio, foi uma noite que eu passei em claro. Não dormi, a noite toda. Foi uma experiência de Horto das Oliveiras, assim, um pouco. No dia seguinte eu falei, agora eu vou lá conversar com ele de novo. Ele vai dizer assim, mas esse menino está assim não está muito certo na cabeça. Uma hora vem, menos de 24 horas depois ele vem e me diz que ele não quer mais ir. Mas eu me arrisquei, falei, não tenho mais nada, né, a perder. Já estava certo que eu ia embora mesmo. Aí cheguei e falei, Padre Eliseu, olha, passei a noite em claro, eu não tenho condição de ir nesse momento, mas está nas suas mãos. Em menos de 5 minutos, foi a nossa conversa muito breve, ele falou, fica. Dei um abraço nele, coisa que era muito difícil da gente fazer. Aí, nunca mais Padre Eliseu tocou nesse assunto. E aí a imagem que eu sempre vem na minha oração, assim, quando é como se ele estivesse sendo um instrumento de Deus para me segurar por um fio de cabelo. Eu tinha muito. Agora me resta um pouco. E sabe assim, então a presença, a participação dele nesse momento da minha vida foi algo assim que se explica só pela graça. Para quem conhecia, né, toda a dinâmica de trabalho dele. E então talvez esse foi o ponto alto. Depois disso, graças a Deus caminhei firme, né, até o final. E hoje, socorro, cada dia a gente precisa dar um sim de novo à vida. Mas eu me sinto muito feliz, muito realizado. Eu olho a vida e procuro sempre alimentar isso por essa lente, sabe? Da alegria, da realização que vai se fazendo dia após dia. E para Diana, sobre a questão de... Eu acho aqui um princípio que está na catequese renovada ajuda a responder essa pergunta que você fez, que é a interação fé e vida. É a catequese em contexto. Então, norte, sul, leste, oeste, nós estamos discutindo iniciação à vida cristã, os catequistas estão querendo entender, conhecer, e as comunidades se abrindo a isso, alguns lugares mais adiantados, outros menos, mas em todos os lugares falando disso. Mas aí tem a questão do contexto, então, das realidades, das necessidades de cada ambiente. Conto e finalizo uma história de uma catequista chamada Nair. Em 2014, eu fazia reunião em todas as comunidades paroquiais da nossa diocese, 48 na época, e começava perguntando o que nós fazemos para que a palavra, ou como nós fazemos para que a palavra soe no nosso coração e ressoe a partir do coração, como catequistas. Aí a dona Nair respondeu. Ela tinha 51 anos como catequista naquele momento.
Tinha sido feita uma celebração linda pela comunidade de Nossa Senhora Aparecida de Abatiá para comemorar os 50 anos de Dona Leia como catequista. Ela falou: padre, sabe o que eu faço? Eu falei: diga. Ela disse assim: termina o encontro hoje, eu já chego em casa, já leio qual vai ser o tema, o texto bíblico do encontro seguinte, volto a isso na semana, leio de novo, coloco uma cadernetinha ali perto do rádio, o padre fala alguma coisa que tem relação com aquele tema, eu anoto, uma notícia eu anoto, e assim eu vou fazendo a palavra soar no meu coração. Quando chega lá no encontro, pode ser que os catequizandos até tragam um tema que não esteja tão explícito naquilo que eu me preparei, mas Deus me dá sabedoria para poder dialogar com ele, dar uma palavra para ele. Então a palavra soa e ressoa. Aí eu disse assim: mas dona Nair, a senhora faz 50 anos que é catequista, faz uns 20 que está na mesma etapa, a senhora não sabe decorar quais vão ser os temas, os textos bíblicos que vão ser utilizados naqueles encontros? Quis provocá-la um pouco. Ela falou: padre, até sei, mas cada ano é um ano diferente. Então, catequizandos diferentes, acontecimentos diferentes, gente que chega de outros lugares. Então isso faz com que eu, dia a dia, semana a semana, tenha que estar me preparando. Achei fantástica a resposta dela e acho que dá para ajudar a gente a entender. Ela partiu do princípio, não é só aquilo que eu vivo, minha espiritualidade bíblica, catequética, mas eu preciso fazer essa espiritualidade dialogar, e daí que ela se torna realmente uma espiritualidade bíblica catequética, com a realidade de cada pessoa que está ali junto de mim. Ela vivia um processo de formação permanente, que dava condição para ela ser cada dia mais esse eco da palavra na vida dos catequizandos. E aí eu entendo as diferenças nas regiões do Brasil bastante por esse caminho, mais pela regionalidade, pelos regionalismos, pela cultura de cada lugar, e aí então a integração desse princípio, se a gente assume ele com bastante coragem, o princípio da interação entre fé e vida, é ele que vai ditar um pouco das diferenças que nós temos em cada região. Padre Marcos, observamos que o senhor tem uma paixão assim imensa pela igreja, pela catequese, né? E agora, dando início a este nosso segundo bloco, nós gostaríamos de ouvir, né? Hoje pela parte da manhã e à tarde, durante o dia de hoje, né, os encontros, a maneira como o senhor expressou aqui para os nossos catequistas foi muito empolgante, né? Então nós gostaríamos de ouvir mais sobre a catequese e igreja, né? A sua visão, né? O que o senhor pode nos alimentar nessas duas áreas, né? Catequese e igreja. Muito bem, seminarista Juvenal, de Piripiri. Não é assim? O neto era de onde? É de onde? Batalha. E o Ari? Luiz Correia. Os três são seminaristas. E os outros foram na posse do padre que está sendo impostado em alguma paróquia aqui em Parnaíba hoje. Muito bem. Primeiro eu vou fazer uma explicação rápida a respeito da organização dessa comissão bíblico-catequética no Brasil. Então, e até para mostrar um pouquinho como que está estruturado esse trabalho, digamos, a nível nacional. Que assim, acho que como acontece com outras pastorais também, a nossa animação bíblico-catequética, ela é estruturada em 4 níveis. Então, nós temos o nível paroquial, o nível diocesano. Nós estamos aqui, né, reunidos como catequistas da diocese. As dioceses costumam ter uma equipe diocesana de animação bíblico-catequética, as paróquias também. Uma pastoral que tem uma capilaridade incrível, talvez das que mais esteja estruturada no Brasil todo. E aí aqui a gente já vai intuindo qual é a relação da igreja com a catequese. Eu não encontrei, não sei se alguém já encontrou, pode até me dizer, uma comunidade cristã católica que não tenha catequese, que não tenha um catequista lá. Então, nossa comissão, portanto, ela está representada de modo bem capilar, Brasil todo, em todas as comunidades. Mas então, o nível paroquial, o nível diocesano, o nível regional e o nacional. No regional, o Brasil está estruturado em 18 regionais.
Então, às vezes, o Estado coincide com um regional, como é o caso do Piauí. Então, aqui no Piauí, o Estado do Piauí é o regional da CNBB Nordeste 4. Quando nós fazemos, por exemplo, um trabalho que todo ano quem desenvolve o Brevicat, além de outros tantos, mas um deles, para dar um exemplo, é o trabalho com o texto base do mês da Bíblia de cada ano. Então, agora em setembro, nós vamos ter nas nossas comunidades lá o texto base, vamos ter os roteiros para encontros, 5 encontros que podem ser feitos com os grupos de reflexão. Então, grupos e trabalho também da catequese e etc. Esse grupo que desenvolve. Nós temos 2 reuniões anuais, tem todo um esquema de trabalho que é bem organizado, bem preparado para que as coisas avancem. E aí a questão colocada pelo Juvenal, diante disso tudo, a relação entre igreja e catequese, apontei para ela quando falei, então, se alguém conhece, que me diga se existe alguma comunidade sem catequese, sem catequista. E aí o Padre Lima, que eu mencionei também durante a nossa fala, que hoje ele tem uma apostila e tem um trabalho sobre a história da catequese, muito interessante, mas aí na apostila ele tem uma frase que eu gostava de repetir com os seminaristas quando eu utilizava esse material sobre a história da catequese, que a frase é: a igreja faz a catequese e a catequese faz a igreja. Então, claro que a evangelização também é maior que a catequese. A catequese está dentro do processo evangelizador, de toda a vida evangelizadora da igreja. Mas, sem catequese, a transmissão da fé fica prejudicada. Então, sem catequista, sem catequese, sem essa missão bonita que nós desenvolvemos, podemos acreditar nisso. Então, a igreja, ela fica, de alguma forma, ameaçada, em prejuízo. Portanto, vale muito a pena a gente fazer de tudo e mais um pouco para formar bem os catequistas, para nos deixar ser formados, para poder, de fato, viver essa missão preciosa que a igreja nos confia. Então, a gente não pode cansar de bendizer a Deus pelo dom, pela vida, pela vocação de cada catequista. Então, as perguntas? Agora as 3 perguntas, novamente, serão da mesma forma, e em seguida o padre irá responder. Vocês, algum aqui? Meu nome é Maria Clara, sou da comunidade Paróquia Frei Calvão. Eu gostaria assim, de perguntar, Padre, uma missão muito bonita e árdua, como você fala. Depois que você foi padre, se você já chegou, o Senhor já chegou a se arrepender de dar esse sim tão maravilhoso, que é a missão desse padre. Desse lado? Você falou que a sua dissertação foi sobre a inserção da pessoa com deficiência, né? No processo de iniciação à vida cristã, qual é o espaço que a pessoa com deficiência ela tem nesse processo novo de evangelização da igreja? Passo para o outro lado, concluindo a terceira pergunta. Quem de vocês? Boa noite, me chamo Yuri, da comunidade do Sagrado Coração de Jesus de Cajueiro da Praia. Padre, quando o senhor entrou na comissão, em algum momento assim das dificuldades, o senhor pensou em desistir, sair da comissão e falar: não, vou para outro segmento, não vou ficar mais na parte da catequese? Eu peço licença, Maria Clara e a Daniele, para começar respondendo de trás para frente. Então, vou responder o Yuri primeiro aqui. Yuri, interessante sua pergunta. 2 anos depois da minha caminhada nessa comissão, depois de amanhã 2 anos, e muito interessante a forma como você coloca a pergunta.
Na avaliação do primeiro ano, eu coloquei uma resposta lá na CNBB que eu tinha refletido de alguma forma junto com uma senhora adventista que sentou do meu lado numa viagem. Aí sentou do meu lado, a gente começou a conversar e eu disse para ela que era padre e tal. Aí ela fez a pergunta: eu já me falar que tem freio, que tem padre, qual que é a diferença disso? Aí expliquei para ela um pouco o que era você ser de uma comunidade religiosa, de uma fraternidade, por exemplo, franciscana, um padre capuchinho. Usei esse exemplo e falei do padre diocesano. Aí disse para essa senhora, e depois utilizei essa mesma reflexão na avaliação do fim do ano, que cada dia mais eu tenho assim, parece que mais clareza de que eu escolhi bem ter escolhido ser padre diocesano. E aí expliquei para ela, principalmente pela via da questão territorial, que você escolhe ser padre diocesano no sentido de que você vai servir aquela igreja naquela diocese, portanto ali você tem toda, no meu caso, toda uma história de nascimento, cresci ali, minha família está ali, toda ela, dois tios, o irmão da mãe e o irmão do pai que se mudaram para um pouco mais longe, e aí os seminaristas com quem eu vivi durante 10 anos, os padres e tal. Então nesse sentido, e aí disse isso lá na CNBB também, eu tenho, às vezes, algumas dificuldades, alguns questionamentos. Porque quando eu fui para São Paulo, eu entrava no ônibus à noite, amanhecia na casa dos meus pais, lá na minha diocese, tinha alguma atividade lá, entrava no ônibus à noite, no outro dia eu amanhecia, já ia para as minhas atividades lá em São Paulo, então podia, finais de semana, eu não passava 2, 3 meses sem ir para a minha diocese. Agora, nessa função, eu tenho mais dificuldade. Eu estou a 1.200 quilômetros lá de Jacarezinho, eu tenho uma agenda diferenciada, então vou dizer para você que eu não tive momentos assim de, às vezes as viagens de avião dão, graças a Deus dão certo, mas passei por umas 2 que eu quase pensei que aqui já, aí eu pensava, mas o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou me sujeitando a ter que ficar andando de avião, por exemplo? Eu podia estar em outro, às vezes já me passou pensamentos assim, mas depois nas próximas viagens as coisas dão certo, e as coisas, então é mais talvez pelo momento ali, aquele momento. Então nesse sentido, eu digo que há um grau de dificuldade maior para mim nesse momento. Uma vez que eu falo, quando eu estava lá na diocese, no meu dia de folga era só ligar o carro, ele já sabia para onde que ele ia, entendeu? Que era lá para casa dos meus pais, onde eu ficava naquele dia, aquela manhã, e agora não tem mais isso. Ligo todos os dias. Agora há pouco eu estava falando com a minha mãe, fiquei 20 minutos no telefone com ela. Então eu ligo todos os dias. Aquela palavra que está em Marcos, está nos Evangelhos, diz assim: quem perde a sua vida por mim, encontrará 100 vezes mais pai, mãe, irmãos, etc, etc, etc. É verdade, sabe? É assim que acontece, mas a gente não deixa, graças a Deus, de ter um carinho muito especial pela nossa origem. Então, pelo pai, pela mãe, pela família, no meu caso, pelo aquele ninho que me gerou na minha diocese. Mas assim, falar, vou desistir, quero voltar para trás, outra coisa, não. Fui enfrentando, né, os desafios e estou aqui diante de vocês, me comprometendo a continuar caminhando dia após dia nessa direção. E já aproveito agora, então, falei que ia fazer esse caminho, mas agora eu venho já aqui na Maria Clara e digo que não me arrependi, nunca me arrependi, sabe? Dizer assim, da mesma forma, talvez aqui, há momentos de desafios maiores, às vezes de sofrimento por alguma realidade da comunidade, não sei, etc e tal, mas dizer assim, por que eu não fui ser outra coisa? Por que eu não, nunca me aconteceu de me arrepender e dizer assim, não quero mais. Eu tenho, graças a Deus, e Ele tem me dado a graça, eu acredito assim, de renovar diariamente a minha vocação, o meu sim a essa vocação. E aí uma coisa dentro dessas situações que Deus vai dando aqui, por exemplo, assim também me sinto, mas quando cheguei em Brasília 2 anos atrás, eu celebrei numa comunidade lá, Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina, e aí eu disse assim para o pessoal, depois no final da missa, que foi uma missa assim, a gente vem com aquela apreensão, como vai ser? Em que comunidade eu vou celebrar? Como que eu vou fazer comunidade, experiência de comunidade numa cidade assim, onde eu nunca tinha vindo? E aí eu terminei dizendo assim para eles, me passa um desejo, e eu vou expressar.
O desejo é de que todos vocês pudessem ser padres para entender melhor o que eu vou dizer. Mas como não é possível, tentem entender da mesma forma. Então eu que tenho já feito essas experiências em lugares diferentes, disse assim, vim com essa apreensão. Como vai ser? Mas aqui chegando, no semblante de vocês, eu já me sinto em casa. Me sinto família. Então eu agradeço muito, e aí eu digo que gostaria que vocês pudessem ser padres para entender, porque eu acho que vivendo esse momento, vivendo isso na minha vida, eu consigo ter mais oportunidade para fazer essa experiência. As comunidades cristãs por onde a gente passa e onde a gente celebra, com quem a gente vive, tem a graça de poder oferecer essa possibilidade para nós. Daniele. Então, primeira questão importante, né, talvez o primeiro princípio a catequese é direito de todos. De todos. Então, quando a gente diz isso, quando eu digo todos, eu estou querendo dizer todos, portanto, nesse todos está também incluído a pessoa com deficiência. E aí, aqui, uma coisa interessante para ajudar a gente a pensar nossos projetos de iniciação. Então, tudo que diz respeito à nossa comunidade em função da geração e do cuidado dos novos cristãos, nós não podemos deixar de lado as pessoas com deficiência, que são muitas vezes membros da nossa família, são nossos vizinhos, estão ali, basta a gente abrir os olhos para poder identificar, nós vamos encontrar muitas pessoas em situação assim, perto de nós, e elas têm o direito de estar conosco na catequese, na igreja. E aí, se elas escutam ou não escutam, se elas enxergam ou não enxergam, se elas andam como nós andamos ou não, se elas raciocinam como nós ou não, se elas têm complicações das mais diversas ou não, todas têm o direito de serem incluídas. E aí, nós também nesse processo de iniciação temos muito a aprender com elas. Então, ninguém só ensina. No processo de aprendizado nós ensinamos e aprendemos. E uma coisa que elas têm muito a nos ensinar dentro da vida de comunidade é a real interdependência que todos nós temos. Todos nós. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E na pessoa da pessoa com deficiência, isso está muito claro, fica muito expresso. Então elas têm o direito de estarem conosco. E aí, quando elas estão conosco, convivendo com elas, nós temos a obrigação de buscar algumas formações específicas para poder atender. Se ela enxerga pouco, vamos escrever grande. Se ela não escuta, vamos aprender Libras para falar com elas em sinais. Se nós não damos conta ainda de aprender, vamos chamar alguém que sabe para vir traduzir aqui e dar acesso a essa pessoa. Então, se ela não consegue ler, vamos gravar para que ela escute os áudios. Vamos fazer audiodescrição durante a celebração, durante a catequese. Então, vamos procurar os recursos para incluir. Ela tem síndrome de Down e ela não tem condição, às vezes, de raciocinar do jeito que a gente raciocina, mas como que a gente pode criar uma relação de evangelização com essas pessoas e assim por diante. E ao fazer isso, com certeza nós vamos estar envolvendo família, vamos estar colocando em diálogo as que estão passando por essas situações que muitas vezes as levam a colocar as suas pessoas, membros das suas famílias com deficiência, no quartinho dos fundos. E guardemos bem a palavra que está lá nas cartas de João, primeira carta de João. Deus é amor. Então, o que nós somos convidados a fazer é refletir o amor de Deus. E se nós precisamos de algo no que a gente deve ser especialista, é na arte de amar. E aí, então, para a gente poder avaliar esses processos e ir entendendo como que as coisas estão crescendo, evoluindo, quando a gente está, por exemplo, em contato com uma pessoa que não escreve como escrevemos, não fala como falamos, não raciocina como raciocinamos, a dica ela está expressando amor, ela dá sinais de que está feliz, está melhorando, está crescendo ali, a comunidade com certeza melhorando com a presença dela, é por aqui. Então, e o interesse também por esse tema tem crescido, graças a Deus, por aí afora, não só pelos estudos, mas pela prática realmente. Então, que Deus ajude que nossos processos de iniciação, e aí arrisco não, digo, não é arrisco a dizer, digo. Então, esse também é um sinal de inspiração catecumenal
lá na nossa paróquia. Enquanto falta as pessoas com deficiência nos nossos grupos, acho que ainda nós estamos carecendo desse sinal evidente de inspiração catecumenal, que é comunidade, lugar de todos, na nossa caminhada cristã. Muito bem? Então, para abrir esse terceiro bloco, nós falaremos um pouco sobre as luzes, né, sobre os horizontes para esse novo estilo de catequese, com inspiração catecumenal. E pode nos ajudar uma frase que está na página 11 do documento 107 do Papa Francisco. Anunciar Cristo significa mostrar que crer nele e segui-lo não é algo apenas verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de cumular a vida de um novo esplendor e de uma nova alegria profunda, mesmo no meio das provações. Muito bem, Arimateia. Então, essa frase muito bem escolhida para introduzir essa questão, esse bloco das perspectivas. E uma coisa que tem que ficar bem claro para nós é a seguinte: nós estamos num processo de continuidade. Então isso tem que ser bem claro. Não quer dizer que tudo o que aconteceu até aqui não era bom e, portanto, nós agora temos que renovar tudo, temos que começar do zero e assim por diante. Não é assim. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de continuidade. Então vejamos nós aqui. Nós estamos aqui. Então nós recebemos a fé. A fé nos foi transmitida. Hoje, por exigência dos tempos, da mudança de época e assim por diante, nós estamos certos de que precisamos desenvolver um estilo de evangelização, de catequese, que seja pautado por essa realidade que a gente está refletindo, porque senão a gente não vai dar conta de tocar o coração das pessoas que estão aí nessa geração, nesse tempo. E aí, uma das perspectivas e essa é uma perspectiva assim, pela qual nós precisamos rezar e também trabalhar bastante, é de que não só a catequese, que já vem há muitos anos refletindo esse assunto, não só a catequese, mas a comunidade seja envolvida nessa conversa. E aí uma coisa que eu acredito que é de 2 anos para cá, que pode iluminar a nossa vida também, e aí pergunta bem básica. Então nós temos já as comissões lá nas nossas comunidades. Eu faço reunião, nós catequistas, com a equipe de liturgia para preparar as celebrações. Como nós temos ido às outras realidades da nossa comunidade, eu mesmo estou mergulhando meu coração, minha mente, meu ser nesse mistério. Estou, como destacamos hoje, feliz por caminhar assim. E aí cresce em mim a convicção, o meu amor pela palavra. Então nós precisamos também ser agentes animadores da leitura orante, da intimidade com a palavra de Deus. E aí, ao envolver não só os catequistas, mas a comunidade nesse processo, quando nos tornamos bem convictos, eu, nos meus encontros, nas minhas visitas, quando vou, por exemplo, a uma pessoa que está sofrendo, passando por um problema de saúde, eu deixo lá uma marquinha da minha identidade de igreja cristã, católica, eu, comunidade cristã da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu vou lá e visito o Yuri, que está um pouco doente. Eu saio de lá, deixei lá na casa dele, assim, o conforto de que a igreja o visitou. Entende? Todos nós vamos crescendo assim nesse amor à nossa fé. Então assim, eu tenho amor, eu tenho, como se diz, eu tenho alegria, eu tenho um santo orgulho de ser católico. Respeito todos os demais, mas essa convicção da minha identidade que me deixa feliz por eu ser da igreja, membro, pertenço, tenho uma identidade que me revela dessa forma. Então nós precisamos trabalhar para que isso aconteça. E aí, dentro das perspectivas para que isso aconteça, olha que interessante. Então, eu falei que ia falar só amanhã no final da tarde, mas vou dizer, esse trabalho, conforme a gente está desenvolvendo, com os 4 temas, 4 assuntos pensados do documento 107, e amanhã vamos tentar trabalhar mais 4 assuntos a partir dele. Esse caminho que nós estamos fazendo, ele é
ele é a proposta de novena de Natal para esse ano de 2017 que está sendo elaborada pela CNBB. Aí amanhã, no final do dia, eu vou até perguntar para vocês qual é, assim, o sentimento, a reação de vocês diante dessa caminhada. Aquelas frases que a gente repetiu várias vezes são frases que aparecem a cada prece, a cada reflexão. Por exemplo, iniciação à vida cristã é mergulhar todo o meu ser no mistério de amor de Cristo. Então é uma frase que a comunidade toda, os grupos de novena de Natal vão repetir, quem utilizar esse subsídio. E aí pode ser, e vai ser, que esse material vai chegar em grupos de pessoas lá que vão fazer a novena de Natal que nunca ouviram falar de iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. Nunca ouviram falar dessa questão, o que é isso, introdutor? Por que João Batista pode ser um exemplo de introdutor para nós? Por que Maria, amanhã, nossa primeira fala da manhã vai ser Maria como modelo de catequista? E aí então as pessoas vão ser de alguma forma atingidas com esse subsídio bem, assim, que quer popularizar, dar mais acesso a esse documento 107. Ele é todinho feito a partir do documento 107. Então é algo que nós estamos pensando vai ser de auxílio e que pode inspirar outros tantos processos. Nossa missão hoje é essa: inspirar processos, desenvolver processos. Uma outra coisa também que está sendo desenvolvida e preparada é a Semana Brasileira, a primeira Semana Brasileira de Iniciação à Vida Cristã. Já está até com data marcada para 14 a 18 de novembro de 2018, em Itaici, lá perto de Campinas, São Paulo, para perto de 500 pessoas. E o detalhe especial dessa semana vai ser: nós vamos convidar pastoral familiar, pastoral da acolhida, PASCOM, vamos convidar gente de vários segmentos da vida da igreja para refletir juntos iniciação à vida cristã. E aí eu digo que é um momento assim de boas perspectivas, porque não faz um ano, dois, que isso começou a transbordar para além da catequese, o que eu tenho percebido. Então o CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, ano passado chamou para Santiago, no Chile, eu fui lá junto com mais algumas pessoas aqui do Brasil, 4 comissões para falar de iniciação, juntas. Então a catequese, a liturgia, a animação missionária e a piedade popular e os santuários. Primeira vez que o CELAM fez isso, nesse processo de tempo já também, falando de iniciação. Quase sempre, ou sempre, era a animação bíblica catequética que cuidava desse assunto. Alguns regionais, dioceses, outro dia eu estive em São Luís, no Maranhão, fizeram lá um simpósio para 300 pessoas, e lá estavam catequistas e mais 15 pastorais e movimentos representados, todos falando sobre o ministério, a figura do introdutor. Tive a oportunidade naquela semana de conversar com os catequistas, com os seminaristas do Maranhão, que estudam lá em São Luís, depois com o clero de São Luís. Então vemos que são assim, perspectivas muito boas e novas que se abrem e que vão mostrando que a comunidade toda realmente pode ser envolvida. E qual é a principal meta? É de que nós tenhamos cada vez mais convicção, alegria em anunciar o Evangelho, em transmitir a fé, em deixar essa que é a melhor herança que nós podemos deixar a quem Deus coloca conosco na nossa história. É a herança da fé. Coisas simples nos marcam. Um dia entrou um cartaz assim dentro da igreja, 2 crianças carregando, e o cartaz trazia a seguinte frase: a melhor herança que um pai ou uma mãe pode deixar para o seu filho é a herança da fé. Então a melhor herança que o padre, o catequista, o agente da iniciação à vida cristã pode deixar para alguém é a herança da fé. Portanto, queremos nos aperfeiçoar cada vez mais para poder transmitir a fé com alegria, com entusiasmo, com encantamento, e que ela faça, como faz no nosso coração, na nossa vida, diferença para as pessoas que caminham conosco. Então vamos às perguntas. Abrimos este momento para as perguntas. Alguém deseja fazer a pergunta? Boa noite, padre. Eu me chamo Carmen, né? E eu gostaria de saber do senhor, a partir do Concílio Vaticano II, que luzes o senhor
tem, a partir da sua visão sacerdotal, para a questão desse processo de iniciação à vida cristã, visando a unicidade da igreja cristã. Boa noite, Padre Marcos. Meu nome é Ângela, da Paróquia da Assunção, no Camurupim. Eu gostaria de saber do senhor, dentro da sua experiência, dentro da catequese, e nós, como catequistas, o que o senhor nos diria sobre o querigma, esse primeiro anúncio? Boa noite, padre. Eu sou o Eduardo. Complementando a pergunta da amiga aqui sobre o querigma, eu queria tirar uma dúvida também, que você fez a pergunta para nós catequistas, como foi que a gente recebeu este primeiro anúncio? Aí eu queria que você falasse para nós como foi que você recebeu o seu primeiro anúncio, sendo especial, porque você falou que sua família, desde cedo você participava de grupos, mas teve alguma coisa em especial que foi o seu querigma, o primeiro anúncio para você. Não vou seguir também a ordem para ficar bem harmônico os 3 blocos. Então eu vou começar unindo um pouco as duas questões aqui e reafirmando, Eduardo, aquilo que eu já coloquei durante o dia, dessa questão da minha vivência junto da minha família. Então eu digo assim, se a gente for utilizar aqui essa conceituação, essa nomenclatura, eu nunca tinha dito isso, não diria isso há anos atrás, não usaria essa palavra para dizer, mas é bem assim que aconteceu. Então meus pais, eles fizeram bem esse serviço de introdutores. Também catequistas, primeiros catequistas, a gente escuta muito na linguagem eclesiástica, dentro da vida da igreja, que os pais são os primeiros catequistas, ou pelo menos precisam ser. A gente orienta os pais cristãos que sejam os primeiros catequistas. Talvez a gente possa dizer aqui que os pais são os nossos introdutores. E aí a catequese vai fazer o seu serviço de aprofundar o anúncio que nos foi feito dentro de casa. Então, eu aprendi a treinar, eu treinava a leitura numa Bíblia que lá em casa tinha, não sei se na casa de alguns de vocês tem, aquela Bíblia ilustrada, uma Bíblia maior, que tem as figuras. Era uma Bíblia que ficava guardada num lugar que a gente só via quando minha mãe tirava junto dela ou do meu pai, que nós, crianças, podíamos acompanhar, olhando as imagens. E aí quando começávamos a ler, no caso, falo de mim aqui, aí diziam, lê esse trechinho aqui para o pai, para a mãe, para ver se você está sabendo ler. Então, assim, de alguma forma a gente ia treinando a leitura ali, naquela Bíblia ilustrada. Então, olhando para isso, eu digo, na minha vida, o anúncio, o primeiro anúncio e a repetição dele, dita de tantas formas diferentes, ela foi acontecendo assim. E aí, a participação na comunidade, amanhã vai ter um capítulo sobre a comunidade, eu vou voltar a falar sobre isso, e eu vou contar um pouco da história da comunidade Santo Antônio da Justinada. Entende? E assim, como essa comunidade fazia também na vida da gente esse anúncio, de modo renovado, constantemente. Mas aí, eu podia destacar aqui alguma outra coisa do meu tempo mais de criança ou adolescente. Mas eu destaco um dia muito especial que foi no Tríduo Pascal de 2011. Não faz muito tempo. Tríduo Pascal de 2011. Eu morava em São Paulo e aí foi um dia de uma experiência, de um encontro muito especial com Cristo. Claro que eu podia, como eu já falei, destacar outros antes, mas esse quero pontuar aqui agora. Eu estava lá numa aula de liturgia desse tempo do mestrado. Aí o padre, o professor, fez uma reflexão muito interessante para ajudar a gente a viver o Tríduo Pascal. E a comparação dele foi de Jesus, esposo, igreja, esposa. E sobre essa responsabilidade ele foi falando dos 3 dias do Tríduo.
a Quinta-feira Santa, momento em que Jesus esposo se reúne com a esposa e deixa o seu testamento de amor, institui a Eucaristia, lava os pés dos discípulos. Então, ele coloca ali, né, coração, a vida, tudo que ele tem. Então, é um encontro lindo, Jesus esposo com a igreja esposa. E vai para o Horto das Oliveiras e tal, a esposa não sabe o que está acontecendo com o esposo, é aquela noite de angústia, e ela fica acompanhando o que vai acontecer ou o que está acontecendo com ele. Aí na Sexta-feira Santa ele é julgado, condenado, é morto. E aí então, na celebração da sexta-feira, às 3 horas, a gente celebra todos esses passos. Lembramos que o celebrante entra e se prostra na celebração da paixão. Lembrando que aquela hora é a hora da notícia. O que aconteceu com o esposo, que foi levado, traído e assim por diante? Ele foi morto. E a notícia da morte do esposo faz a igreja esposa prostrar-se, cair no chão. Até preste atenção, se o bispo estiver celebrando, é a única celebração do ano que ele vem sem o anel. Então, lembrando que a igreja está viúva. Aí o celebrante se levanta, a igreja se levanta, digamos assim, toma um fôlego depois dessa notícia e pergunta: o que aconteceu? Como isso aconteceu? Aí nós temos toda a narração da paixão. Termina essa narração, ela pergunta: e onde ele está? Aí nós temos o momento de ir adorar Cristo na cruz, adoração da cruz. Vamos lá dar o nosso beijo na cruz. Passado esse momento, nós somos alimentados com a Eucaristia que foi consagrada no dia anterior. Aí então, o sepultamento, toda aquela noite, no outro dia também esse clima de luto. À noite, quando celebramos a Vigília Pascal, a bênção do fogo novo e assim por diante, é o momento da notícia. Então, a vida venceu a morte, ele está vivo, ressuscitou, presente no meio de nós. Aí, de posse desse contexto, naquela semana, eu falei: olha, eu vou usar isso para poder, por exemplo, guiar o meu jejum de Sexta-feira Santa. Como vai ser? Como a gente se comporta diante, imaginando, né, tudo isso? E aí então eu passei um dia assim, bem orante, com um copo de suco, uma coisa assim, um jejum bem feito, bem rígido. E na celebração das 3 horas da tarde, depois de já ter passado por momentos muito bonitos, eu tive um dos momentos mais assim, desses últimos tempos especiais da minha vida. E me lembro que, dentre outras coisas, a comunidade, sem saber que eu estava vivendo essa reflexão, na hora que eu fui beijar a cruz, cantou aquela música Belíssimo Esposo. Lembra que eu falei aqui toda a reflexão da questão do esposo e esposa? Esse foi um momento muito especial, que renovou muito no meu coração todo esse núcleo central da fé. Jesus, e justamente no Tríduo Pascal, celebrando essa caminhada. Jesus que sofre a paixão, morre e ressuscita por mim, por nós, pela nossa salvação. E aí, Ângela, então nós catequistas, se quem cuida de modo especial do primeiro anúncio é o introdutor, mas todo cristão deve ser missionário, e isso não é que deve, mas por natureza, espontaneamente, se nós fazemos um encontro real com Cristo, nós vamos dizer, nós vamos anunciar. E aí, então, como ele deve ser? As características do anúncio têm que ser parecidas com aquilo do jeito que a Ruana colocou naquela história dela. Muito simples, mas é mais ou menos daquele jeito mesmo. Com aquela vibração, com aquela alegria, sabe? Aquilo ali fique para nós como uma ilustração, uma imagem de como deve ser esse anúncio, de como deve ser feito. Eu não vou chegar aqui e vou falar para você assim, não sei se por exemplo, do Flamengo de manhã, se é um flamenguista daqueles assim. Estou lembrando de um amigo meu que é daqueles assim. Ele é seminarista, vai ser ordenado, um deles, esses 2 amigos meus flamenguistas, um vai ser ordenado dia 29 agora, vai ser diácono. E ele foi jogador do Vitória, na Bahia, e foi jogador do Vasco, no Rio de Janeiro. Aí deixou a carreira de futebol dele e entrou no seminário de Brasília, ele é de lá, de Brasília, e vai ficar padre agora, diácono, no dia 29. Aí conta ele que, por exemplo, no tempo que ele estava lá no Vasco, o treinador vinha de vez em quando perguntar: que time você torce? Vasco! Na hora ele falava: não, vai dizer Vasco, bem rápido. Mas é flamenguista daqueles assim. Aí o Flamengo ganhou, por exemplo, depois de um jogo muito sofrido. Você não vai chegar e dizer assim: Daniel,
Tem que fazer uma cara. Vamos ver se consigo. Você não vai chegar e dizer para você, eu quero te dar uma notícia, sabendo que você é bem flamenguista. O Flamengo ganhou. Eu tento fazer uma cara triste, mas não consegui. Você não vai fazer desse jeito, entende? Como você vai dizer com alegria, com encanto? E aí o pai, por exemplo, como que ele contagia o filho para ser um torcedor do mesmo time que ele é? Então como que nós contagiamos, entusiasmamos uma outra pessoa para poder, olha, será que lá não... Entende? Tem uma historinha interessante, acho que eu tenho tempo para contar, né? Vou contar essa história. Que ela se passou lá no nosso interior, lá no Paraná. Mas assim, 2 casais lá no interior foram para uma cidade muito grande, onde tinha um mega supermercado, um shopping gigantesco, fazer compras. E a cena era assim, lá numa ponta, o esposo empurrando o carrinho e a esposa pegando os produtos da prateleira. Nos 2 casos era assim. Aí o esposo empurrando o carrinho, muita gente, muito grande. Aí de repente, quando ele viu, tinha se perdido a esposa. Ela ficou entretida numa das prateleiras lá, nos 2 casos, e eles se perderam delas. E aí de repente começaram a andar rápido, correr por dentro do supermercado. Onde está minha esposa? Como é que vai ser? Eu vou voltar lá para minha terra, lá para o lugar onde eu moro, sem a minha esposa. Que escândalo que não vai ser isso. E eles foram procurando aqui, procurando ali, quando os 2 de repente batem os carrinhos. E batendo os carrinhos, compra que voa para todo lado. Aí um fala assim, por que andando com tanta pressa assim, que correria é essa? Aí um diz assim, é que eu perdi a minha esposa e eu tenho que encontrá-la. E você, por que corre desse jeito? Não, é que eu perdi minha esposa também e eu também tenho que encontrá-la. Aí um pergunta para o outro assim, como é a sua esposa? Aí ele responde, a minha esposa é uma pessoa maravilhosa, de Deus, uma excelente mãe, e trata bem de mim, cuida bem dos meus filhos, e participa da comunidade, não sei das quantas, não sei o que, E ficou uns 10 minutos descrevendo a esposa dele, com muito entusiasmo. Aí quando ele terminou de dizer como era a esposa dele, ele perguntou para o outro, e a sua, como é? Ele disse assim, esquece a minha, vamos atrás da tua. Histórias permitem tudo. Histórias permitem tudo. Mas essa história, essa história, ela quer mostrar assim, ela quer mostrar que, e é verdade, a vida é feita de encontros diários. Nós batemos os carrinhos constantemente uns com os outros. Nós nos encontramos sempre, todos os dias. Então é dentro de casa, é na escola, no trabalho, na comunidade, na catequese, encontros. Então um dia, às vezes a batida é um pouco mais séria, outro dia é mais exigente, mais desafiadora, mas nós estamos nesse processo, a vida se faz de encontros. E aí então, pensando nesse anúncio querigmático, nesses encontros que a vida oportuniza que nós façamos, como nós respondemos a eles? Como nós respondemos a eles? Então, dependendo da forma como a gente faz, os outros vão dizer assim, nossa, qual é a razão, a causa de uma pessoa num momento de tensão, de dificuldade assim, ter sido tão gentil, ter sido firme, mas ao mesmo tempo serena e terna, ter corrigido, mas corrigido com caridade, ter vivido a correção fraterna? Qual é a fonte disso? Qual é a causa disso? Eu quero saber. Então, mas o contrário também pode acontecer, e é triste, né, a gente às vezes ouvir, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Essa pessoa não sai lá de dentro da igreja e olha como é que é, né? Então assim, isso é um contra-testemunho, não dá condição de que a gente faça esse primeiro anúncio ser encantador. E agora, a pergunta teologicamente potente que que a Carlene fez. Então, ela falou do Vaticano II, que é o último concílio que a igreja realizou, que foi de 1962 a 1965. Ele produziu diversos documentos, nós temos acesso a eles individualmente, ou num documento chamado Compêndio do Vaticano II. Podemos acessar isso também pelos sites, o site do Vaticano, outros sites que dão para nós ali os textos de todo o trabalho que foi feito nesses anos da Igreja no Concílio Vaticano II.
e que trouxe várias atualizações do diálogo da Igreja com a sociedade. E também não pensemos que o Vaticano II é uma ruptura com o Concílio de Trento, que foi o anterior ao dele. Tem mais um, que é o Vaticano I, mas que foi interrompido por questões históricas de guerra, etc. Então consideremos esse outro 400 anos antes. 400 anos antes, o Concílio de Trento. Então não podemos ver o Vaticano II como ruptura com o Concílio de Trento. É continuidade. É o processo de caminhada de vida da história da Igreja. E no Concílio Vaticano II, de modo especial, foram feitas as solicitações. Lá na Constituição sobre a liturgia, a gente vai ler que se restaure na Igreja o catecumenato antigo. Na Adigentes, nós vamos ler também isso, de modo especial, nesse documento, que fala bastante da missão para os povos, a missão Adigentes. Então, na missão Adigentes, um método, um jeito, uma dinâmica de evangelizar que gera muito fruto é o catecumenato. Então, a inspiração catecumenal que a gente busca lá dos séculos III, IV, V da era cristã. Então, hoje o que nós estamos fazendo aqui é resposta, é tentativa de assimilar na nossa vida essas orientações do Concílio Vaticano II. Então, nós estamos nesse processo de diálogo com ele, de resposta. Então, um dos trabalhos que a Igreja fez depois do Concílio Vaticano II, por exemplo, foi colocar à disposição da Igreja, em 1972, o ritual de iniciação cristã de adultos, que vem sendo amplamente descoberto nesses últimos anos. Mas passou tempo. Algumas comunidades, como uma onde o padre Domingos Ormonde, acredito que o Frei João Fernandes Reinert, também aquele que publicou o livro Paróquia de Iniciação Cristã, então, alguns bispos, por exemplo, o arcebispo de Teresina, ele deu um testemunho lá na nossa assembleia, que foi em maio, que já como padre novinho, ele utilizava muito o Rica. Lembra-se, Francisca, que o Dom Jacinto, ele falou sobre isso no momento da nossa assembleia, né? Como padre novo, ele usou muito o Rica. Mas não sei porque, por um tempo, em algumas regiões do Brasil, esse ritual, esse modo de evangelizar ou de fazer o processo de evangelização litúrgico, ritual, simbólico, ele caiu um pouco no esquecimento, na formação dos padres, na formação dos leigos e assim por diante. Mas nós estamos aqui, eu digo isso para você, em diálogo, mesmo sem estar lendo o Vaticano II aqui nessa semana, diretamente lendo, o que nós estamos fazendo é resultado de conselhos, de orientações que o Vaticano II nos dá. E de modo especial a partir de uma categoria muito interessante para quem vai fazer teologia, e aparece sempre agora nos nossos materiais também, que é a categoria dos sinais dos tempos. E os sinais dos tempos como oportunidade de a Igreja despertar para evangelizar aquele sinal, digamos assim, ou dentro daquele sinal. Então, como está se comportando a sociedade hoje? Como que a Igreja pode entrar em diálogo com a sociedade que se comporta dessa forma? E aqui agora a gente pode pensar, por exemplo, com relação às tecnologias atuais. Então, como nos servir delas? Por exemplo, essa questão dos aparelhos celulares. Então, às vezes você vai em algum ambiente. Hoje aqui eu percebi, acho que vocês foram bem orientados nos inícios. Então, acho que um ou outro durante a nossa conversa que eu vi que às vezes estava com o celular. Não sei que estava seguindo, às vezes, alguma coisa e tal, mas um ou outro, coisa pouca. Mas tem lugar que a gente vai que, olha, tirar o celular de perto da pessoa é quase como que cortar a mão da pessoa, é tirar um membro dela. Um dia eu contei uma reunião lá em Belo Horizonte, que eu tinha ido para Belo Horizonte naquele dia, sem o celular, tinha esquecido. Sofri por causa da hora de levantar, que eu precisava, e uma outra comunicação que eu devia de fazer. Mas consegui fazer por outro caminho. Mas aí eu não tinha um despertador para me acordar na hora necessária para os encontros. Mas aí contei essa história onde esqueci meu celular lá em Brasília. E aí contei como tinha sido, eu ia ficar 3 dias longe dele. Aí uma pessoa, uma jovem que estava ouvindo a conversa, ela começou quase a ter palpitação. Assim. Aí, só de imaginar a possibilidade de um dia ela se esquecer do celular, sabe? Ela se separar dele. Então, por exemplo, nessa realidade, nesse sinal dos tempos, você vai em ambiente, às vezes, que está todo mundo ali.
todo mundo interagindo com o celular, ao invés de aproveitar os momentos para poder, olho no olho, conhecer pessoas, trocar experiências, ampliar o seu leque de relacionamento. Então, como dialogar com essas realidades, por exemplo? Coisas para as quais nos despertaram também o Concílio Vaticano II. Então, muito bem, muito obrigado. Acho que nós encerramos aqui o nosso terceiro bloco. Manifestações. Interessante quando a gente escuta um apaixonado pela igreja, né, pela catequese, não tem como não arder o coração, como disse de Emaús também, gerando essa paixão. Eu conto um testemunho meu, que como coroinha, né, iniciei como coroinha, e esse gosto pela liturgia sempre foi muito forte na minha vida. Mas nos últimos tempos, a catequese também muito forte, né? Vem me encantando, vem me apaixonando. Até brinco às vezes falo, quando fizer meu TCC de teologia, eu fui em catequese. Legal. Né? Porque Catequese e liturgia, você pode fazer aí uma junção. Então, vai apaixonando a gente, né? E finalizamos aqui nosso workshop. Gostaram? Foi bom? Sim. Só queremos agradecer a participação de todos, queremos agradecer as pessoas da PASCOM que estão aqui nos acompanhando. Vamos mandar para a canção nova, né? Brincadeira. E agradecer especialmente ao Padre Marcos, que pela sua disponibilidade de estar aqui conosco por suas palavras. Eu também quero agradecer ao Padre, né, por essa belíssima explanação, tanto também respeito sobre a sua vocação, né? Eu creio que eu, juntamente com os meus dois irmãos seminaristas, tanto o Neto como o Mário, ficamos assim, curiosos também de saber a sua experiência, né? Desde a sua entrada no seminário, como também alguns desafios, né? Para mim, foi bom ter escutado o Senhor, que poderá também estar me ajudando, né, nesses desafios, né? Muito obrigado por estar conosco durante esses dias, aqui com os nossos catequistas na nossa diocese, e seja sempre bem-vindo em nossa diocese. Então agradecemos a sua presença no nosso meio, a sua colaboração, a sua partilha de vida e também o seu amor pela catequese. Agradecemos a todos os catequistas que fizeram as perguntas, né, e que puderam partilhar um pouco também do conhecimento de vocês através das perguntas e compreendendo as respostas. Boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de nós. Salve de palmas, Padre. Então, eu vou dar a bênção. E antes da bênção, uma catequese sobre a bênção. Longe de mim, assim, eu acolho muito bem todas as formas de envio. Mas eu gostaria de dizer aqui uma coisa que eu refleti já muito sobre isso, e acho que há uma necessidade, eu tenho essa necessidade, então toda vez, digamos que essa bênção fosse dada no início do nosso encontro, eu ia dizer da mesma forma. Quando eu concluir a bênção, eu vou dizer: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Então, toda a oportunidade que eu tenho de dar uma bênção, no final da missa, ou de um encontro, de uma celebração que a gente tem, e eu vou despedir dessa forma, eu vou dizer: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Mesmo que a gente vá passar o dia inteiro sentado aqui, eu vou dizer: ide em paz. Então, é a palavra, o versículo tirado da Sagrada Escritura que identifica ou que fundamenta a nossa natureza missionária. E aí pensemos bem que esse ide não significa só geografia, ou espaço geográfico, que eu saio daqui e vou para cá. Então eu saio da igreja e volto para minha casa. Mas a gente pode ir, inclusive, sentados, intercedendo, rezando. Pensemos em Santa Teresinha, que eu citei no começo. Vocês sabem que ela é padroeira da missão, não é? Ela é padroeira da missão juntamente com São Francisco Xavier. E ela é padroeira da missão sem nunca ter saído do convento onde ela entrou, sem nunca ter ido, depois que entrou naquele convento, na casa dos pais, que parece que não ficava nem a meio quilômetro de distância do convento. E é padroeira da missão.
sem sair geograficamente do lugar onde ela estava plantada, florescendo ali. Então esse ide é muito importante. Então, ide no sentido, eu vou mesmo, fisicamente, eu vou em oração, eu intercedo, eu participo, eu rezo pela obra, pela missão da igreja, pela transmissão da fé e assim por diante. Então rezemos nesse ano mariano, nessa semana catequética também, que traz para nós o elemento mariano, a presença de Nossa Senhora como modelo de catequista. Amanhã vamos refletir sobre isso no início da nossa manhã, um pouquinho mais do que já fizemos esses dias. Vamos rezar uma Ave Maria, concluindo essa nossa noite, esse nosso dia, agradecendo Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Deus vos abençoe e vos guarde firmes na fé, na esperança e na caridade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, na alegria de Jesus ressuscitado, e de paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.